Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na primeira sexta-feira do mês de janeiro, dia 2 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Eles foram dois bispos e também são doutores da igreja e que viveram no século IV da era cristã. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Esse foi o testemunho dado por João quando os sacerdotes enviaram até ele alguns homens para fazerem a pergunta. Ele confessou e não negou. Ele deu testemunho da verdade e não negou. E este foi o seu testemunho. Eles perguntaram: "Tu és o Messias?" Ele respondeu: "Não sou." "Então tu és Elias?" Ele respondeu: "Não sou." "Então tu és um profeta?" Ele respondeu: "Não sou." Então eles perguntaram: "Se não és o Messias, se não eres um profeta e nem Elias, então por que andas batizando?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vai batizar com o Espírito Santo. Vós não o conheceis, mas ele existia antes de mim, e ele veio após mim, e eu não sou digno nem de abaixar para desatar as suas sandálias." Depois, aqueles homens voltaram para dizerem àqueles que o haviam enviado sobre a resposta de João Batista. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos iniciando a nossa caminhada espiritual e também caminhada histórica, onde eu e você recebemos do Senhor mais esta graça de podermos iniciar esse ano de 2026 com novas esperanças, com novos desafios, mas principalmente confiando na bênção do Senhor, que Ele caminha conosco, que Ele peregrina conosco. Mas mesmo assim, neste caminhar, durante este caminho, nós podemos progredir em nosso conhecimento sobre o Senhor, nós podemos fortalecer a nossa fé, ou por outro lado, nós podemos também nos extraviar e assim negarmos a presença do Senhor em nossa vida. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada do livro da primeira carta de São João, ele vai justamente recordar isso, que o anticristo, ele veio. Ele está presente no meio de nós. E o anticristo é todo aquele que nega a divindade do Filho, a divindade do Pai e a divindade do Espírito Santo. O anticristo é justamente aquele que recebera a unção do Espírito do Senhor, mas que por um motivo ou por outro se desviou, e assim nega a presença do Filho, nega a divindade do Filho. Por isso João vai dizer: o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Messias de Deus. Este é o anticristo, e ele já está no meio de nós, e ele sai das nossas assembleias, ele sai dos nossos bancos, ele sai do meio daqueles e daquelas que comungam do corpo do Senhor. O anticristo vem do meio dos cristãos. Por isso é muito importante que eu e você aprendamos a vigiar, aprendamos a orar e aprendamos a vigiar, porque nós não sabemos o que vai suceder. E assim, temos que confiar na graça do Senhor e nesse processo de conversão permanente, porque jamais estaremos num ponto da história para podermos dizer: já estamos convertidos, já estamos prontos. Não. Cada dia que nasce é um grande desafio para que eu e você possamos ou progredir ou retroceder nesta vida espiritual. E João começa então a mostrar as dificuldades do seguimento, as provações do seguimento, onde muitos e muitas, seduzidos por teorias, seduzidos por ideologias, seduzidos por achismos pessoais, são capazes de serem desencaminhados. Aqueles cristãos que desencaminham e aqueles também que desencaminham o outro. Por isso, João vai recordar justamente isso,
O mentiroso é aquele que busca desencaminhar alguém do caminho certo, do caminho justo, da fidelidade ao Senhor. De modo que todas as vezes que eu sou objeto para desviar alguém, então eu estou sendo o anticristo, porque eu não estou dando testemunho da fé, e muito menos confessando a divindade de Jesus. O evangelho de hoje, João recebe uma embaixada enviada de Jerusalém por parte dos sacerdotes. E são escribas fariseus, sacerdotes e escribas fariseus, que vão até João em uma embaixada para perguntar a ele, porque eles também não sabem. Eles não conhecem a verdadeira identidade de João. Eles não sabem que é João, somente um profeta que surgiu. Por isso eles perguntam: tu és o Messias? João responde: eu não sou o Messias. Tu és Elias? João responde: eu não sou Elias. Tu és um profeta? João vai dizer: eu não sou um profeta, porque João não comparte. Ele não está em comunhão com aqueles profetas que são pagos, daqueles profetas que são profissionais e que recebem para dizer somente aquilo que as autoridades querem escutar, somente aquilo que agrada aos ouvidos do povo. Esses profetas são profetas falsos, que falam coisas que Deus não mandou falar, que realizam obras que Deus não mandou realizar, de tal modo que o próprio Senhor diz: eu pedirei contas aos meus profetas de terem dito coisas que eu não mandei dizer, de terem feito coisas que eu não mandei fazer. Por isso João vai dizer: eu não sou o Messias, eu não sou Elias, e muito menos um profeta. Então vem a pergunta: então quem você é? Quem é você? Porque se você não é o Messias, se você não é Elias, se você não é um profeta, quem é que te deu autoridade para batizar? Em nome de quem que você batiza? Coisa que depois alguém vai perguntar a Jesus: o batismo de João veio dos homens ou veio de Deus? Então aqui agora João está dizendo: eu não sou Messias, eu não sou Elias, eu não sou um profeta. Então os fariseus perguntam: se não é Messias, se não é Elias e se não és também um profeta, com que autoridade batizas? E João vai dizer: eu batizo com água. O meu batismo é um batismo de conversão. O meu batismo é para congregar as pessoas, para convocar as pessoas para a conversão. Mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós podemos estar dentro da igreja, podemos ter recebido todas as doutrinas, todas as catequeses e não conhecermos o Senhor, e não termos consciência da presença do Senhor, e não termos o discernimento do Senhor, de modo que nós temos conhecimentos humanos sobre o Senhor, sobre a igreja, mas não temos o Espírito do Senhor, a unção do Senhor, e isso consequentemente pode nos levarmos a sermos o anticristo. Por isso João vai dizer: mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Ele me precede e ele veio após mim, e ele vos batizará com o Espírito. João confessou, João testemunhou a presença de Jesus, e diz o nosso evangelista: ele não negou, porque eu e você constantemente também somos chamados a darmos testemunhos, a confessar e a professar a nossa fé, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Que esta palavra seja para você um incentivo, seja para mim também um incentivo, e principalmente que nos traga discernimento para poder seguirmos o caminho do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Basílio Magno, rogai por nós. São Gregório Nazianzeno, rogai por nós. Paz e bem.